Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, na presença de Deus tem de ter alegria, entusiasmo, fé, confiança. Amém? 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 Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como viram subir. Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, o livro de Atos pode ser chamado Atos, ele é chamado Atos dos Apóstolos, pode ser chamado Atos de Jesus, e mais comumente pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Lucas escreveu primeiro o Evangelho e enviou a Teófilo, que era um senador romano. Lucas era romano. Ele estava escrevendo, esse senador provavelmente estava financiando Lucas para ele lá ouvir falar de Jesus. Ele foi, escreveu o Evangelho, só porque Lucas não foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. Quando ele chegou ali, Jesus já tinha subido. Mas, mesmo assim, ele escreveu por informação e por direção do Espírito Santo. Ele escreveu o Evangelho de Lucas. E aqui no livro de Atos ele diz: olha, Teófilo, eu te mandei o livro anterior, e agora eu estou te mandando, olha aqui para mim, esquece as irmãs, eu vou escrever e te mandar o que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí ele manda ver, ele diz: olha, ele disse aqui, depois do seu sofrimento, depois que Jesus morreu, foi crucificado, morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para uma grande multidão. Ele disse, ele ficou 40 dias, ele ficou por 40 dias aparecendo em lugares distintos. Primeiro para os discípulos que estavam totalmente assustados, porque tudo que eles imaginaram que seria o reino de Deus não foi. Toda a expectativa que eles tinham não aconteceu. É mais ou menos igual casamento. Os apóstolos tinham a expectativa de reinar, de governar com Jesus,
falou para a mãe deles, três, bonitão lá, falou: mãe, vai lá e conversa com Jesus. Quando ele subir no seu trono, bota um na direita, outro na esquerda. Jesus falou: vocês estão de brincadeira, vocês não sabem nem o que vocês estão falando. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder. Aí, moral da história, aqui, todo o livro de Atos está baseado na ressurreição de Jesus. Lucas diz: olha, Teófilo, depois que ele sofreu, ele ressuscitou e começou a aparecer para as pessoas, com um corpo glorificado. Aqui ele diz: olha, no dia que eles estavam comendo e bebendo, ele disse para os apóstolos, ele disse para aqueles que estavam com ele, foi um dia da família, tipo hoje, comendo peixe assado e tal. Ele disse: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até que vocês recebam o poder do alto, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, queridos, Lucas estava instruindo e falando para Teófilo o que realmente aconteceu, né? E tudo isso que Jesus falou aqui aconteceu no dia de Pentecostes, 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois que Jesus morreu. Mas Jesus disse: olha, se eu não subir, o Espírito Santo não vem. Tinha passado o período de Jesus, é chegado o período da graça, o período do Espírito Santo. Por isso que ele subiu, e logo que ele subiu, o Espírito desceu, veio e batizou todo mundo que estava ali com o Espírito Santo, com o poder. Falava em línguas, chorava, arrepiava, pulava para cima, cantava, e por aí vai. Foi uma festa em Jerusalém. Eles estavam ali no cenáculo, eles esperaram, obedeceram a palavra de Jesus. Amém? E é interessante que esse corpo glorificado, é sobre isso que eu quero falar mais hoje. Esse corpo glorificado que nós vamos receber para estar junto com Jesus, ele tinha ou estava em toda a glória de Deus, se tornou homem, carne e habitou entre nós. E agora, para que a gente possa passar para a dimensão de Deus, nós precisamos receber um corpo glorificado. Esse corpo, ele é quase normal, só porque é glorificado, né? Come, bebe. Tem uma pequena diferença. Eu nunca atravessei uma parede, e esse corpo glorificado atravessa. Os discípulos estavam ali, queridos, fechados no cenáculo, estavam fechados ali, quando Jesus entrou. É um fantasma, é o super-homem, comeu o super-amendoim, o que aconteceu? Todo mundo tremendo: ai meu Deus, atravessou a parede. Falou: calma, criança, sou eu, Tomé. Acredito, não, passa a parede, nunca vi o senhor fazer isso, em 3 anos andando junto. Jesus: vem cá, Tomé, dá uma olhadinha na minha mão, olha meus pés, se é ou se não é. Nesse corpo glorificado, queridos, Jesus podia aparecer e podia sumir. Bom demais. Mas Jesus disse: olha, esperem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Aí você vai ver aqui o livro de Atos logo na frente, 2 discípulos de Jesus, não falo o nome dos camaradas, 2 discípulos estavam pirulitando para Emaús. Falou: esse negócio, falar que Jesus ressuscitou, até agora nós não vimos, foi nada. Vamos vazar para Cristianópolis? O que eles fizeram? Vazaram. O que Jesus fez? De repente os 2 estavam andando, Jesus apareceu do lado deles. E aí, galera, vocês estão indo para onde? Não, estamos indo para Emaús, tá disfarçado, com medo, tá encolhido. E ficaram com medo de perguntar quem era ele que apareceu ali. E eles foram andando, pararam numa mercearia lá na frente, estava todo mundo com fome, sentaram e começaram a cear, a comer.
Jesus comeu junto com eles. Jesus falou o que devia acontecer, que ele ia morrer, ressuscitar e bababá. E desapareceu. Aí eles, rapaz, eu não queria perguntar, mas era Jesus. Você já percebeu que quando ele falava com nós, o nosso coração ardia? Aquele fogo no coração. Ele falou, é mesmo, hein? Nós somos de mãe, eu acho que a gente é de Cristianópolis, deve ser, para dar uma batatada dessa, porque nós devíamos ter, mestre, abraçado Jesus. Sim ou não, irmãos? É claro que sim, irmãos, que privilégio. Só porque no corpo glorificado eles podiam abraçar. Cadê? Sabe, queridos, esse corpo glorificado é o que nós vamos receber se estivermos vivos na segunda vinda de Jesus, ou quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, Paulo diz, olha, aqueles que estiverem vivos, num piscar de olhos, mais rápido que o Rosemir, serão transformados, receberão um corpo glorificado e se encontra com Jesus nos ares. Oh, glória! Vai ser demais, irmãos. Eu espero que isso aconteça. Aleluia, comigo. Oh, glória! Então, queridos, o que Jesus diz? O que nós lemos aqui? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com poder. Aspas. Aspas. Sabe qual é o grande problema, queridos? É que nós fazemos como os 2 discípulos de Emaús, cascamos fora. Não, sabe o que nós vamos fazer? Eu quero trabalhar na obra, converteu, é neófito na fé. O que a Bíblia diz sobre neófito na fé? O que Paulo fala lá? Espera. Sabe o que aconteceu com Paulo? Olha que Paulo conhecia o Velho Testamento todinho. Instruído, falava grego, hebraico, cristianopolês, ele falava um monte de língua. Sabe o que Paulo fez? Acabou de converter, caiu do cavalo, ficou cego, Ananias orou com ele, voltou a visão. Sabe o que ele fez? Saiu pregando. Sabe o que aconteceu? Eles falaram, esse cara ontem estava querendo nos matar, aí os judeus se levantaram, falou, ele virou a casaca, pau nele, vamos matar esse cara. Tiver que descer ele por um cesto, numa muralha muito mais alta do que isso aqui, de Damasco, e ele vazou, foi para a terra dele. Sabe por quê? Porque ele não estava preparado, ele não esperou. Mas era Paulo, não estava preparado. Sabe quantos anos que Paulo esperou para começar a pregar o Evangelho? Ele teve que ser revestido com poder. De Tarso ele foi para Antioquia. Em Antioquia ele foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu o poder de Deus, foi separado como apóstolo. Apóstolo significa o enviado, aquele que é enviado por Deus. O Espírito Santo diz, olha, separai-me a Paulo e Barnabé. O Espírito Santo diz. Aí sim ele se tornou missionário e começou a pregar a palavra. Se Pedro, se João, qualquer um dos discípulos não esperassem Pentecostes e não fosse revestido com o poder do alto, ia ser só gafe, uma atrás da outra, não ia aguentar o tranco, porque o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Se não tivermos o revestimento do poder do alto, não adianta, não fique querendo cantar aqui na frente, não fique querendo pregar o Evangelho, não vai resolver nada, não há fruto, não há resultado. Irmãos, eu prego o Evangelho desde os 12 anos, mas de 12 a 19, até ser batizado com o Espírito Santo, sabe qual foi o fruto? Quase nenhum. Por quê? Porque eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não tinha recebido o revestimento de poder sobre a minha vida. Porque depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me concedeu dons pela sua graça e misericórdia,
Tudo que eu falava, ou aonde eu passava, prosperava. As pessoas se convertiam, as pessoas eram mudadas, as pessoas eram curadas, libertas, capeta tinha que vazar. Tudo mudou. Deus teve misericórdia de mim, porque eu sempre quis pregar o evangelho. Nunca quis ser pastor, mas eu sempre quis ser evangelista, como eu era. Mas não tinha resultado, irmãos. Porque eu tinha que ser revestido com o poder do alto. Muitos cometem esse erro grave. Conhece um pouquinho sobre Jesus e acha que já está pronto para pregar o evangelho. Não estão. Não vai funcionar. O diabo vai te arrebentar. Mas Deus nos guarda. Ele é misericordioso. Mas o problema é que Deus é um Deus de princípios. E o princípio de Deus é: esperem em Jerusalém até que do alto. E olha que eles andaram 3 anos com Jesus. Eles viram Jesus fazer. Eles foram enviados. Deixa eu te dar a prova do que eu estou falando. Quando eles estavam andando com Jesus, Jesus estava vivo. Separou 70 de 2 em 2. Vão, cure os enfermos, expulse os demônios, pregue o evangelho. Eles foram, voltaram pulando essa altura: Senhor, os espíritos malignos se nos submetem, as pessoas são curadas, leprosos são purificados. Urra! Jesus falou: para aí, crianças, deixa eu te contar um negócio. Eu vi o diabo se arremessando contra vocês como um raio, e eu barrei ele. Senão ele tinha arrebentado com vocês. Então não fica muito alegrinho não, porque a coisa não vem de nós, é dom de Deus. A gente não consegue fazer nada na obra se não for revestido com o poder do alto. Amém, igreja? Amém. Então ele disse: olha, esperem. Aí os apóstolos, como o Shurek, que eu falei de manhã, né? Quem assistiu o Shurek? Quando eu estava naquela carrocinha, indo para um lugar, aí o burro: já chegou? Calma, burro. Mais um pouquinho. Já chegou? Calma, burro. Já chegou? Calma, burro. Os discípulos estavam desse jeitinho, irmãos. Senhor, é agora? Isso, é agora. É agora, já chegou o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles queriam governar o mundo, igual o Pink e o cérebro, de todo jeito. É agora, Senhor. Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Ele já tinha falado para eles a sua volta. Ele disse: olha, nem eu sei, o único que sabe quando isso vai acontecer é Deus. Só Deus sabia, e sabe até hoje. Amém? Então Jesus falou para eles: olha, vocês estão mais por fora que tem bico de índio do calendário de Deus, do propósito de Deus para a vida de vocês. Aí deixa eu te contar um negocinho aqui, muito interessante. Por que Lucas estava escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser chamado Atos do Espírito Santo? No Evangelho, Lucas estava mostrando para Teófilo que Jesus é Rei e Senhor. Presta atenção, porque naquela época, Rei e Senhor, e Deus era César, era o imperador, seja qual for o freguês. Se fosse o Calígula doido, o Nero desalmado, seja quem for. Mas o imperador era considerado como Deus. Então Lucas está mostrando para Teófilo, que era um senador, que tinha influência no Império Romano, de que Jesus era Rei e Senhor. E aqui ele está mostrando como é que isso aconteceu. Sabe por quê? Quando o imperador morria, queridos, e alguém era entronizado no lugar dele, no caso, alguns generais de Roma que tomaram o poder,
Sabe o que eles faziam? Ou então, aquele general estava ali, se transformava em Deus, todo mundo tinha que ajoelhar quando passava, né? Todo mundo, ave César. Sabe o que é ave? Salve César. Por isso que os católicos saem falando, salve Maria, mãe de Deus, babá. Ave César, tem até aquela piadinha, né? O César saiu, foi olhar o exército guerreando lá em cima, lá embaixo, ele aqui numa rocha, olhando lá embaixo o exército guerreando. Aí o seu escudeiro aqui, carregando espada, carregando lança, carregando as armas que ele lutava. Veio uma ave muito grande, veio uma águia muito grande descendo. E ele, ave César, ave. O César caiu lá embaixo, morreu. Falou, eu não disse, eu avisei, olha a ave César. Você não me ouviu, não creu nele? Se finou. Sabe o que acontecia, queridos? Quando um novo governo entrava no poder, eles mandavam os seus súditos, preste atenção, olha aqui para mim. Eles mandavam os seus súditos ir no reino todo, anunciando que havia um novo governo, um novo imperador, um novo rei. Eles tinham que percorrer, não tinha zap, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha rádio. Eles tinham que percorrer o reino inteiro, vila por vila, casa por casa, e anunciar que agora não é mais o Nero doido, ele morreu, agora é outro imperador que tinha autoridade. Quando Jesus disse, olha, vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, vai aumentando a distância, e até os confins da terra, ele está dizendo, vocês vão ter que fazer isso, anunciar em toda a terra, preste atenção, anuncie em toda a terra que há um novo rei, o diabo não governa mais esta terra, Jesus Cristo venceu os principados, as potestades, Jesus Cristo tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo, ele governa, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, para todos sempre, aleluia! Sabe por que Jesus ainda não veio? É porque nós somos a continuação do livro de Atos. Só porque a igreja cruza o braço e não faz nada, não anuncia. Você já anunciou para o seu vizinho que Jesus Cristo é rei, que ele morreu, ressuscitou, que o Espírito Santo agora pode derramar poder sobre a sua vida? A não ser que você ainda não recebeu esse poder. Porque se não recebeu, como é que você vai falar de uma coisa que você não experimentou? Como é que eu posso pegar uma laranja, ficar com ela na mão e falar se ela é doce ou se não é, se eu não chupar a laranja primeiro? Eu falo do batismo com o Espírito Santo porque eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei o que é que eu estou falando. Porque muitas igrejas dizem, quando você desce as águas, você é batizado. Ele disse aqui, João Batista batizou com água. Esperem em Jerusalém, vocês serão batizados com o Espírito Santo, aleluia. E sereis as minhas testemunhas. Então vamos mandar aqui, irmãos. É isso que Jesus está mandando. Mandou os apóstolos anunciar, ser suas testemunhas de tudo que eles viram e ouviram de Jesus, e nós somos convocados através desse livro de Atos a fazer a mesma coisa. Quando eu descobri, queridos, que eu sou a continuação desse livro, eu orei até Deus derramar poder sobre a minha vida, porque o próprio Jesus disse, olha, em meu nome, não é nome de igreja, denominação não, em meu nome vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz.
Eu lia isso aí e ficava desesperado. Falava, Senhor, a igreja não está fazendo nada, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo milagre. Eu não estou vendo o Espírito Santo sendo derramado. Eu não estou vendo o Pentecostes acontecer, continuar acontecendo. Foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo. Aí sim, eu entendi o que significa realmente isso aqui. Mas, o que nós lemos, ele falando para ficar em Jerusalém, depois a gente vai falar mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque ele disse, olha, esperem em Jerusalém. Aí, diz o texto, que eles estavam ali quando Jesus foi elevado, presta atenção, foi elevado entre as nuvens e sumiu. Aí 2 anjos, ou 2 homens, 2 varões, aqui vestidos de branco, disse, olha, varões galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando desse jeito para cima até agora? Já sumiu. Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer entre as nuvens. Amém? Quem crê? Diga glória a Deus. Amém. É disso que eu quero falar agora, irmãos, depois da introdução. Aleluia. Irmãos, Jesus foi elevado às alturas. Muita gente acha que nós estamos nos preparando para subir como Jesus e morar no céu. Eu vou te dar uma péssima notícia. Deus nunca falou isso. Na Bíblia, em lugar nenhum tem isso. A promessa de Deus é de criar um novo céu e uma nova terra, e habitar junto conosco, e nós habitarmos com Deus. O que Deus quer fazer, queridos, é voltar ao Éden, ao paraíso. Deus criou o paraíso e colocou o homem ali, aí o diabo entrou no meio da conversa e virou o que virou. Mas Deus, na sua graça e bondade, ele falou, o homem vai nascer um, que vai pisar na cabeça da serpente. Esse um que nasceu foi Jesus. Então a promessa de Deus é de restaurar todas as coisas. Só que para restaurar essa terra vai virar um caos e não demora. Mas é um caos. Se você ler Apocalipse, você vai ver o Atlas 31 lá, batendo na terra, a água virando toda amarga, bizinhos. Mas é uma loucura. Uma terça parte dos rios vira sangue, uma terça parte da população morre. Isso em cada taça que é derramada. Não vou entrar nesses detalhes, não, que eu quero falar sobre o céu. Então o céu é o espaço de Deus, hoje. A terra é o nosso espaço. Mas Paulo nos fala de 3 céus: o céu das aves, o céu onde o diabo habita, e o 3º céu onde ele foi levado. Ele diz, conheço um homem que foi, ele estava falando dele, ele era um cara muito humilde, eu acho que ele nasceu em Cristianópolis. Eu acho que ele não nasceu em Tarso, nasceu em Cristianópolis, depois foi morar em Tarso e depois escreveu o que ele escreveu. Ele diz, olha, conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que ele foi lá e recebeu e viu coisas tão tremendas que ele não pode nem contar. Ele não foi autorizado a contar. Porque o que eu já vi de gente que fala que foi arrebatado até no céu, morreu 30 dias, morreu 2 dias, morreu meia hora, foi levado no céu e lá ele viu Jesus, viu o Rosemir jogando bola, tomando coca gelada, comendo churrasco celestial. E Paulo fala, olha, eu vi coisas tão tremendas que eu não posso e não fui autorizado a revelar. Mas que eu vi. Por isso que ele estava valente, irmãos. Por isso que ele não enfrentava qualquer coisa. Foi apedrejado, jogado como morto, levava burdoada. E ele sabia também que não ia morrer, que ele ia levar o evangelho até
Roma. Esse era o projeto de Deus para Saulo, ou Paulo. E ele fez isso, mesmo que em prisão. Escreveu várias cartas, pregou o evangelho em Roma, ganhou muitas pessoas ali. Quem assistiu aquele filme, Paulo o Apóstolo? Fenomenal, daquele velhinho, que tem vários. Ele já de idade, em Roma, conversando com aquele soldado romano e tal. Fantástico esse filme, pode assistir, que eu recomendo. Então, o alvo de Deus, o projeto de Deus para Paulo era esse: levar o evangelho até César, mostrar para César que o único rei verdadeiro chama-se Jesus de Nazaré, o Filho do homem, o Filho de Deus, aleluia, que foi elevado aos céus, glória a Deus. Então, queridos, o nosso destino final não é deixar a terra, porque Deus vai criar novos céus e nova terra. Deus vai criar a nova Jerusalém que desce do céu, ruas de ouro, rios de cristal, a árvore da vida vai estar ali, as nações se alimentarão dela, e por aí vai. Antes disso, ele vai estabelecer um milênio aqui. Jesus vai governar de Jerusalém com cetro de ferro. Quem obedecer, beleza. Quem desobedeceu, paulada. 1000 anos. Morrer com 100 anos é como morrer criança. Por quê? Porque a longevidade vai ser estendida, como nos tempos de Adão, que as pessoas viviam 900 anos, e por aí vai. Então, queridos, com a ressurreição de Jesus, amados, Deus pretende unir o céu e a terra. Então, o crente, querido, preste atenção, você se converteu, foi para viver o céu na terra. Mas para isso nós precisamos ser revestidos com o poder do alto. Para isso nós temos que orar e pedir ao Senhor e desejar: Senhor, derrama poder na minha cabeça. Só porque Deus não vai derramar poder só para você ficar aí, glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos. Fiquem até serem revestidos do alto e sereis as minhas testemunhas. Ele derrama poder sobre a igreja para testemunhar. É para você falar agora: quem manda nessa terra não é mais o diabo, é Jesus de Nazaré. Ele recebeu do Pai toda a autoridade, foi dada a Ele no céu e na terra, aleluia. E pode falar com convicção. Mas e quando manifesta demônio, irmãos? Eu não tenho poder nenhum, mas o nome de Jesus é poderoso. Nós expulsamos demônio, curamos os enfermos, é em nome de Jesus, não é em nome de igreja. Não é nome de igreja, é o nome do Senhor Jesus. Então o alvo de Deus é unir o céu e a terra. E com a ressurreição de Jesus, é esse o projeto de Deus. Com a sua ascensão, queridos, que ele foi elevado aos céus, ele subiu entre as nuvens. Nuvem, presta atenção, olha aqui para mim. Nuvem fala da presença de Deus. Ele subiu à presença de Deus. Ele subiu. Ele já tinha ido e voltado. Ué? Sim. Quando Jesus ressuscitou, que chegaram ali no túmulo, Maria pensou que era um anjo, pensou que era o jardineiro, pensou que era o Rosemir. Ele falou: Maria, sou eu. Aí ela ouviu a voz FM dele, tipo a minha, e empolgou: mestre. Ele falou: não me toques. Ela queria dar um abraço em Jesus. Mestre, ele falou: não me toques. Eu ainda não subi ao Pai, não me apresentei a Deus. Deixa eu te falar o que significa isso. Que ele foi lá e voltou.
A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem, ou dos que morrem. Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e está vivo. Porque no caso de Eliseu, por exemplo, que recebeu porção dobrada do Espírito, de Elias, ele pediu para fazer o dobro de milagres que Elias fez. E ele morreu e não tinha ainda acontecido o dobro de milagres. Enterraram Eliseu. E vai lá, tal, morreu um jovem, pega daqui, pega dali, no pé do defunto, e jogou bem na cova de Eliseu. Oh, bendita a hora que eles jogaram esse cara lá, rapaz. No que ele bateu lá, ressuscitou. Saiu correndo, dando abraço em todo mundo. Abre uma coca gelada, vamos comemorar. Se não tiver, abre um baré cola, lá vai embora assim do meu jeito, vamos comemorar. O cara ressuscitou, só porque depois ele morreu de novo. Agora Jesus não, ele é a primícia, o primeiro. Então ele se apresentou. Irmãos, quando você pega o seu dinheiro, quando você pega, os judeus tinham a festa, presta atenção, olha aqui para mim, a festa das primícias, é profético, é algo importante, você tirar as primícias para Deus. Tem gente que não entende isso, acho que é o Rosemir que está aqui, eu quero que você seja abençoado. Os judeus têm a festa das primícias, o primeiro salário. A primeira coisa que eles tiram é o dízimo, uma oferta chamada primícia. No começo do ano, a primeira colheita, presta atenção, eles colhiam os feixes, o primeiro feixe de trigo, o primeiro feixe de cevada, as primeiras espigas de milho, o primeiro animal que nasceu ali naquele ano, eles pegavam e consagravam a Deus, para prosperarem, serem bem-sucedidos, para mostrarem que não era mão de vaca, que eles reconheciam que tudo que tinham foi Deus quem deu. Jesus é a primícia, o primeiro. Ele era o unigênito, o único filho de Deus, se transformou em primogênito, o primeiro filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E se ele morreu e ressuscitou, diz Paulo, nós também podemos morrer e ressuscitar com Cristo. Então ele era a primícia. Primeiro ele se apresentou a Deus, depois ele se apresentou à igreja, aos irmãos. Paulo fala lá que ele ficou 40 dias, e durante esses 40 dias, queridos, ele se apresentou aos irmãos, a mais de 500 irmãos, mais de 500 testemunhas. Por que ele fez isso? É porque pagaram os soldados que estavam vigiando o túmulo de Jesus, para dizer, não, ele não ressuscitou não, foram os discípulos que vieram aqui, e levaram o corpo de Jesus. Levou para onde, gente? Ele ressuscitou, e ressuscitou mesmo. Então Maria Rabônia falou, não me toques, ainda não me apresentei ao Pai. Então Jesus, com a sua ressurreição, ele foi elevado, nuvem fala da presença de Deus. Vocês se lembram da coluna de nuvem lá no deserto, com Moisés? Vocês se lembram quando Salomão inaugurou o templo, o que aconteceu? Uma nuvem como uma fumaça encheu o templo. Isso estava falando da aprovação de Deus, a glória de Deus encheu o templo. Todo mundo se prostrou e adorou a Deus ali, naquele templo suntuoso. Deus estava mostrando que Ele é maior do que o templo. Ele encheu tudo aquilo ali com a sua nuvem, com a sua glória, aleluia. E Jesus vai voltar entre as nuvens, ele vem com a presença gloriosa do céu, trazendo a presença gloriosa do céu para a terra. E a palavra do Senhor nos mostra que a igreja vai encontrar com ele nos ares. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Vou parar, que senão Marcelo Augusto nunca mais vai querer cantar nessa igreja.
Sabe, irmãos, Daniel capítulo 7 fala sobre o Filho do Homem, versículo 13 e 14. Põe aí Daniel 7, 13 e 14. O Filho do Homem é levantado nas nuvens pelo ancião de dias. Jesus foi levantado nas nuvens. Daniel, bem antes de Jesus morrer, ele falou sobre isso, sobre Jesus ser levantado. Na minha visão, durante a noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Por que Lucas fala que Jesus, preste atenção aqui para encerrar, irmãos. Por que Lucas fala que Jesus se apresentou a tantas testemunhas e depois ele subiu, corpo, alma e espírito? Deixa eu te contar uma historinha. Quando o imperador morria e o seu filho entrava no lugar dele, se anunciava em todo o reino que agora tinha um novo imperador. Mas preste atenção numa coisa que eles faziam. Alguém surgia ali no palácio e falava: eu vi a alma de César subindo até o céu. Ele agora não é apenas um homem, ele é Deus. Aí o imperador que tinha ficado no filho dele se transformava em filho de Deus. Deus com D minúsculo. Por isso, Lucas está mostrando para Teófilo, senador romano, que Jesus é o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Daniel falou que o seu reino será o seu domínio sobre todas as coisas. Aleluia! E Jesus agora reina sobre toda a terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Essa autoridade ele soprou sobre os discípulos. Ele disse: receba! Viu? É assim que funciona, irmãos. E quando você é batizado com o Espírito Santo, recebe dons, recebe autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, o que você tem que fazer? Passar esta unção para frente. Passar isso para frente. É isso que nós estamos fazendo na quarta-feira, e os irmãos estão dormindo de botina, não vêm receber essa unção que Deus nos deu. Vem quarta-feira, irmãos, unção para grandes conquistas. Qual é o alvo? É passar esta unção poderosa que recebemos de Deus, da parte do Senhor, para curar enfermos, expulsar demônios, para ter autoridade sobre enfermidade. Amém, igreja? Amém? Amém? Irmão, nós temos autoridade. Deixa eu contar só um testemunho aqui. Um dia eu cheguei na minha casa, há algum tempo atrás. Eu já tinha tido algumas cólicas de rins, com infecção nos rins, cálculo renal. Eu cheguei na minha casa depois do culto, cansado. Quando eu cheguei, que eu coloquei a minha Bíblia, a minha agenda, minhas coisas, a caneta, tirei do bolso. A hora que eu fiz assim, me deu uma cólica de rim. Eu travei. Quem já teve cólica de rins aqui? É uma delícia. Pior do que isso, só a dor no meu estômago, que eu tive que fazer cirurgia. É terrível. Mas eu estava tão cansado. Eu falei hoje, falei para Deus, falei: Senhor, hoje eu não vou no hospital. Eu não vou no hospital. Eu vou deitar com essa cólica de rins. Se morrer, morreu. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu pus a mão aqui e falei: cólica de rins, sai, em nome de Jesus. Deitei e dormi. Eu não durmo, irmão, eu apago. 30 segundos eu estou roncando. Acordei no outro dia de manhã, 5 da manhã,
que eu levantava para tomar um banho, pegar o busão ali e trabalhar. Eu entrava às 7 da manhã. Acordei, lembrei mais de cólica de rins, fui no banheiro fazer pipi, a hora que eu fui fazer pipi, pim, um barulho. Falei, lembrei, enfiei a mão no vaso, uma pedra desse tamanho da cabeça do meu dedo. Falei, aham, tem autoridade sobre pedra de rins, aleluia. Saiu a pedra que estava causando cólica renal no Rosemir. Muitas vezes, irmãos, a gente desespera, não é? No caso do meu estômago não tinha jeito, eu não sabia nem o que era. E também não deu tempo nem de orar. Estourou meu estômago e eu, ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E já vazaram comigo para o hospital. Então, irmãos, o que acontecia com o imperador? Sua alma, Lucas está mostrando aqui que Jesus é maior do que César, é maior que os imperadores, aleluia. E no final do livro, você vai ver que o propósito de Deus foi cumprido na vida de Paulo. Ele foi até Roma. E irmãos, e para que se cumpra o propósito, há um processo. Se você der uma lida no livro de Atos, eu te aconselho a ler ele todo, é fantástico. Você vai ver milagres acontecendo, coisas tremendas. Paulo pegou um navio, queridos, navio esbagaçou tudinho, bateu nas pedras numa ilha. Aí Deus falou para Paulo, Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer nesse navio. Todo mundo desesperado. Paulo falou, gente, vocês ficam tranquilos que ninguém, eu estou lembrando aqui da Covid, vocês lembram? Que eu subi aqui e disse, irmãos, Deus me falou que ninguém dessa igreja vai morrer de Covid. Se morrer eu mudo para a roça e não volto aqui mais nunca. Membro, fiel, tá? Membro da igreja. Eu mal falei, o Chico, pega a Covid. Falei, ai Deus do céu, Ana Flávia, socorro, é meu pastor. Falei, fica fria, Ana, ninguém vai morrer. Eu fui orar, falei, Senhor, o Senhor falou que ninguém ia morrer, o Chico está entubado, já tem 12 dias. Deus falou, vou arrancar ele de lá agora. Ele não vai morrer de Covid, eu te falei que não vai, pronto, acabou. Quem manda nessa terra sou eu, aleluia. Irmãos, quantos aqui gostariam de receber o poder de Deus na sua vida? Quantos gostariam de receber a unção poderosa de Deus? A unção vem a quarta-feira, o poder de Deus vem a sexta-feira. Nós vamos ter uma vigília aqui, buscando o poder de Deus. Sexta-feira, a partir de que hora? A partir das 22 horas. Irmãos, a igreja precisa ser revestida com o poder do alto. Irmãos, eu fui batizado com 19 anos. 10 anos depois, a luta era tão grande que Deus me revestiu novamente. Porque a guerra não é para amadores, irmãos. Deus me deu uma nova unção. Passou mais ou menos 6 anos, Deus derramou outra vez o poder de Deus sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, o que é isso? Deus falou, eu ungi Davi 3 vezes para ele aguentar o tranco. Mesmo assim ele não aguentou, ainda fez besteira. Eu vou te ungir 3 vezes. Eu recebi 3 unção poderosa de Deus. É isso que me sustenta de pé até hoje. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Aleluia.